estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre indicadores socioeconômicos. Obviamente, quando falamos em indicadores socioeconômicos, alguns questionamentos devem surgir em sua mente. Primeiro, você sabe o que é um PIB? Mais ainda, o que é um indicador socioeconômico? E entre outros elementos relacionados a indicadores socioeconômicos, o que é um índice Gini? E mais, o que isso vai influenciar na qualidade de vida de uma população? São elementos chaves que você deve lembrar para que você tenha uma noção de para que serve o indicador social. Indicador social é um valor numérico que vai remeter a uma análise geral do potencial problema a ser destacado ou até de uma possível solução. São N indicadores socioeconômicos, são muitos. Alguns aparecem mais na mídia, outros menos. Alguns que não vamos identificar nesse momento, mas aparecem no nosso dia a dia. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, PIB, PNB, renda per capita, IDH, índice Gini, todos eles são elementos que, se você fizer uma relação, uma listinha, você vai ver que são muitos. E todos eles se destinam a essa mesma caracterização, uma análise geral para se destacar possíveis problemas ou possíveis avanços que se conseguiu em detrimento de algumas políticas públicas. Claro que alguns são mais factíveis, aparecem mais no nosso dia a dia. Um deles é o Produto Interno Bruto, que aparece sempre na mídia e você deve ter certeza de identificar e ilustrar bem a que se destina. Ele se destina à somatória de todos os bens produzidos dentro do território nacional, sejam eles bens e serviços. Então, toda a situação de lucratividade ligada à indústria, ao setor agrícola, tanto pecuária quanto agricultura, quanto ao setor de serviços propriamente dito, a somatória dessa lucratividade, ela vai remeter ao PIB. Então, quando olhamos o PIB, ele é um valor que normalmente enche os olhos, é muito grande. Esse valor, logicamente, ele vai simbolizar um valor bruto. Ele não é indicado exatamente o que cada pessoa receberia. Lembre-se que é literalmente a indicação do lucro obtido. E isso é que diferencia exatamente de outro muito interessante indicador socioeconômico, que é o índice Gini. No índice Gini, ao invés de focar a produção, ele foca quanto nós podemos gastar. Ele identifica literalmente qual é o poder de compra dessa população. Ao olhar o poder de compra é que identifica-se, logicamente, se a população está no nível de pobreza ou não. Lembre que cada vez que nós falamos em pobreza, devemos identificar como pobreza absoluta um valor quantitativo para termos uma noção mais clara, que significa exatamente pessoas que não têm um rendimento superior a 1,5 dólares dia, e aí pela ONU é considerado então pobreza absoluta. Aqui nós temos alguns mapas para ter uma noção de como isso está otimizado. Esse mapa de 2010 a 2018 mostrando alguns países que se destacam em melhor distribuição da renda entre as pessoas e outros piores. Logicamente, alguns se destacam e outros nem tanto. Aqui também, outro já um gráfico de barras mostrando o indicador brasileiro Gini. Aqui bem interessante destacar as regiões. Veja que por mais que você tenha grandes diferenças regionais, a gente percebe que índice Gini, o que mais se destaca é a região sul pela menor qualidade de diferença entre principalmente os anos de 2018 e 2019, mostrando a qualidade da região sul. Lógico que isso tudo vai refletir na análise da qualidade geral em que vivemos. Então, isso é o principal argumento do estudo do indicador socioeconômico. Ele serve para fazer essa análise. E essa análise ela vai nos remeter a outros elementos que vão dar sustentação a políticas públicas que serão exigidas. Aqui, a qualidade da mortalidade infantil, sempre indicando o número de crianças com menos de 1 ano que vão a óbito e que literalmente vão efetivamente fazer diferença quando chegar num valor numérico de no mínimo 1000. E
obviamente, essa mortalidade infantil, ela vai indicar, obviamente, qualidade da infraestrutura de saúde, educação, atendimento à gestante. Então, o valor em indicador socioeconômico, ele vai refletir uma quantidade muito grande de elementos. Expectativa de vida também não poderia ser diferente. Ao olharmos quanto tempo uma pessoa vive, nós temos literalmente a avaliação de como foi a qualidade de vida em todo o seu percurso, seja ela em criança, jovem, adulto ou senil. Com países com expectativa de vida maior, obviamente é porque o percurso foi mais satisfatório, com mais infraestrutura. Dessa forma, temos que ter em mente que nesse vídeo nós falamos sobre alguns elementos socioindicadores que indicam os chamados indicadores socioeconômicos. Espero que vocês tenham gostado e até breve.